Estamos de volta e vamos falar agora da entrevista coletiva que o prefeito de Óbidos, Mário Henrique, concedeu nessa segunda-feira aos jornalistas que estiveram fazendo perguntas ao prefeito. Inclusive, ele falou dos desafios e também de planos futuros para Óbidos. O prefeito Mário Henrique convocou uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira. Diante dos jornalistas, o chefe do executivo respondeu a vários questionamentos e teve a oportunidade de esclarecer assuntos de interesse público. Além disso, o prefeito falou dos desafios e de planos futuros para a cidade de Óbidos. Veja agora os principais assuntos durante a coletiva. Pagamento de funcionários. Nós, assim que assumimos esse município, primeiro tínhamos que pagar um salário atrasado de dezembro. Isso já compromete a evolução, na verdade, das finanças. Nós deparamos com situações que são essas gratificações e que temos aguentado ao longo desses 2 anos com muita dificuldade, sempre na possibilidade, na esperança de que a receita líquida do município pudesse aumentar, Infelizmente, ninguém pode negligenciar isso. O país mergulhou-se novamente numa recessão, E, em consequência disso, todos os entes federativos sofrem, na verdade, com os cortes de gastos, sofrem com a questão da diminuição de repasses do governo federal para que nós possamos fazer não só obras, mas também essa questão funcional, tá certo? Com isso, as coisas vieram se avolumando e nós estamos aí, por exemplo, ainda com o mês de outubro de algumas secretarias, na maior parte das secretarias, ainda sem pagar o vencimento desses funcionários, tá certo? Naturalmente, não é porque a gente não quer pagar, é porque, infelizmente, o recurso que seria para pagar esses funcionários, a Receita Federal reteve, que são compromissos do INSS, que nós temos que fazer esse compromisso, sob pena da própria Receita tirar do Fundo de Participação dos municípios, e o que ocorreu, para vocês terem uma ideia, no último dia 10, o FPM de 1.020.000, tirando as partes que são constitucionais, do Fundeb e da educação, ia sobrar uma faixa etária de mais de R$250 mil, que daria para pagar todas as nossas folhas das secretarias. Mas, infelizmente, a Receita reteve isso para ela, E pior que não tem retorno aos cofres públicos do município, porque agora as leis são outras, Nós tivemos que fazer um parcelamento vultuoso do INSS na ordem de R$30 milhões, exatamente por isso, porque o recurso ele era contingenciado, o gestor entrava com uma medida cautelar, e esses recursos voltavam aos cofres públicos. Hoje não, a Receita é a dona do dinheiro e nós ficamos apenas olhando os zeros, acompanharem a receita do FPM. E com isso compromete, sem sombra de dúvida, a folha de pagamento dos nossos funcionários, que com tanto brio, com tanta dedicação, fazem os trabalhos na área da administração pública, tá certo? Somos solidários a eles e a todos nós, porque ninguém recebeu. Ninguém recebeu, a não ser educação e saúde, ninguém mais recebeu ainda no município o mês de outubro, tá certo? Estamos encaminhando hoje para o banco os pensionistas e aposentados, tá certo? No recurso que sobrou do ICMS, porque temos que passar o 12º da Câmara, isso é constitucional, tem que ser feito, e o que sobrou nós estamos pagando os pensionistas e aposentados. Acreditamos que dê para pagar no máximo 3 secretarias menores. Estamos sendo feito esse levantamento para que nós possamos encaminhar isso para o banco e devagar ir sanando esse compromisso, que é um compromisso de direito do servidor e que, infelizmente, por essas circunstâncias, nós não estamos tendo condições de honrar no período, no prazo que é estabelecido. Esperamos que até dia 20 a gente consiga pagar mais umas outras secretarias, já alvejando aí a questão do 13º, que é o grande problema, que é mais um salário que teríamos que pagar nesse ano ainda na receita corrente. Gratificações. Nós temos que ser justos. E as leis que foram aprovadas, infelizmente, elas são injustas, elas não são isonômicas, elas não equipararam todos os servidores. Tem servidores que recebem 100% de gratificação, tem uns que recebem até 100% de gratificação, tem uns que recebem 30% de gratificação, às vezes com as mesmas competências.
né? Então, nós temos que rever isso, tá certo? Ninguém quer tirar nada de servidor nenhum, mas precisamos sim fazer alguns ajustes, e já fizemos com demissões, já diminuímos nosso quadro de comissionados, tá certo? Se for preciso, até o salário do prefeito vai ter que reduzir, até salário de secretário vai ter que reduzir, vocês podem ter certeza disso, vamos cortar na carne e na pele de quem quer que seja, tá certo? Até porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal que temos que cumprir, nós temos limites de gasto com o funcionário, e se a receita líquida não aumenta, naturalmente que esse percentual fica muito mais difícil de ser cumprido, tá certo? Nesse mês de outubro, nós mantivemos ainda, fizemos uma espécie de simulado para ver em que sentido seria essa redução, o impacto que teria na folha com essa redução, tá certo? Já temos mais ou menos uma visão disso, mas infelizmente ainda não seria o suficiente para nós enquadrarmos como está pensando, tá certo? Então esse mês de outubro, normal. No mês de novembro nós vamos conversar ainda com o sindicato, que temos conversado muito com o sindicato, no sentido de chegar no acordo, tá certo? Para que as coisas possam caminhar. Não adianta eu ter para receber 1 milhão se eu não consigo receber. Eu tenho que estar dentro de um patamar onde o município tenha condições de executar o seu pagamento e fazer as outras coisas, que infelizmente a gente não está tendo condições de fazer, tá certo? Mas naturalmente não será nenhuma medida aleatória, nem da nossa cabeça, será uma medida discutida junto com o sindicato, junto com a Câmara, né, para que nós possamos ter responsabilidade, até por aquilo que não tivemos no passado, tá certo? Eu vejo muito proselitismo, eu vejo muita falácia, mas são os mesmos, na verdade, que aprovaram essas leis, né, sob batuta, sob uma situação que está aí, né? Ou seja, não se espertaram que não estavam aprovando leis só para ajudar o funcionário público num período eleitoral, né? Mas que estavam comprometendo inclusive a governabilidade, estavam comprometendo inclusive a receita do município. E nós temos que ter essa responsabilidade conjunta. A prefeitura não é desassociada da sociedade, né? Ela é um ente que coordena esses trabalhos, mas ela precisa estar em sintonia com todas essas ações. Discussão do PCCR. Maneira de corrigir isso, para mim, é a discussão do PCCR. Já iniciamos aqui o ano todo discutindo com o sindicato, estamos chegando numa fase final. Eu assumi, na verdade, a coordenação dessa discussão. Ainda essa semana, já estou chamando o sindicato de novo, para que a gente possa encontrar um termo, um acordo, uma questão bem conscienciosa, para que a gente possa apresentar na Câmara essa questão do PCCR, onde deixa de ser uma gratificação, deixa de ser mais um pendurgalho, na verdade, no salário do servidor, sujeito a essas situações, e passa a ser uma coisa do vencimento dele, que a gente possa honrar, conforme o crescimento da receita, aumentar o salário do servidor, e não assim dessa maneira, né, de você dar logo 100% para todo mundo, quando você não tem para dar, às vezes, nem 50%. Então é uma situação muito delicada, mas estamos encarando de frente, podem ter certeza disso, com transparência, com tranquilidade, com sabedoria, e temos certeza que dias melhores virão. Manifestações e paralisações. Eu acho que a manifestação, desde que seja ordeira, né, e realmente reivindicando seus direitos de uma forma até de chamar a atenção, que é até importante isso, não só em Óbidos, mas para toda a região, que é uma situação que não é muito localizada, ela é de bom ouvido. Tem nosso apoio. Eu acho que o servidor, desde que não ultrapasse seus limites, né, de cidadão, pode fazer o tipo de paralisação, de manifestação que acharem de direito, respaldado na lei, tá certo? O que eu não acho é que deva comprometer os serviços públicos. Eu tenho ouvido dizer que é difícil trabalhar sem receber, e é verdade, mas é ruim receber sem trabalhar. Então eu acho que existem dois lados da balança que a gente tem que sentar e ver, né? Eu sei que em outros momentos, infelizmente, a memória é muito curta e só se vê o imediatismo, né? Eu te acompanhei tanto tempo, 8 anos aí de atraso de salário, de dificuldades, entendeu? Mas não houve paralisação, porque esse agora é um tempo de todos. Podem fazer a paralisação, podem reivindicar, mas com educação, reivindicando o seu direito, não ultrapassando os seus limites, porque senão nós também, não é só direito, né? Tem deveres, e esses deveres, naturalmente, têm que ser cumpridos também. Parcerias com o governo do estado.
eu quero te dizer que existe a possibilidade muito grande, mas muito grande mesmo, do hospital regional ser construído aqui. Eu não posso te dar uma garantia de 100%, porque quem tem que anunciar isso é o governador, tá certo? Então, no momento certo, naturalmente que a região vai ser aquinhoada com isso, é um compromisso de campanha e uma forma de atender melhor a nossa população com relação à saúde de média e alta complexidade, que só temos em Santarém e que não aguenta mais, na verdade, a nossa demanda da região, certo? Então nós oficializamos isso, o aceno é um aceno bom, um aceno positivo, no sentido dessa discussão. Com relação à PA 254 também, que é outro compromisso do asfaltamento da PA 254, tá certo? Acenamos também que gostaríamos de ter, pelo menos nesses 2 anos que ainda tem no nosso governo, que nós tivéssemos pelo menos até no Curuçambá já com asfalto, né? Que iniciasse aqui, que iniciasse em Oriximiná, que iniciasse em Alenquer, para que essas estradas viessem aos poucos, né? Se encontrando até chegar a esse fechamento, que com certeza só no governo dele não vai ser impossível de fazer esse asfaltamento de toda a PA 254, tá certo? Mas se cada um tivesse colocado 10, 15 quilômetros, hoje nós já estaríamos com a nossa estrada toda asfaltada, assim como a nossa cidade, né? Importante que se diga, às vezes se reclame e tudo, por que isso, por que aquilo, mas se cada um tivesse feito um pedacinho do que a gente está fazendo, a nossa obra seria bem melhor, tá certo? Bem melhor mesmo, isso eu garanto para você. E discutimos também outras situações lá, tivemos na Secretaria de Esporte, haveremos de fazer para o ano um convênio bom com a Secretaria de Esporte, com a construção de ginásios, né, de quadras poliesportivas, a questão de apoio mesmo ao campeonato, as situações de lazer de uma forma geral, isso tudo foi discutido. Tivemos na CEOB, onde se tem a questão do asfalto na cidade, tá certo? Já estamos acenando para 2015 mais asfalto para Óbidos, compromisso do governador e com a sua assessoria conosco aqui no município, tá certo? O quantitativo ainda deve ser discutido, até porque tem outros municípios que também contemplam isso, tá certo? Mas o aceno é muito positivo. Funcionamento das escolas de ensino médio. Conversei sobre essa situação também em Belém, né? A questão das escolas que estão praticamente prontas, né? Deverão ser inauguradas pelo governo do estado, e a previsão da SEDUC é de que 2015 já funcione nessas escolas, tá certo? São José deverá ser entregue a quem é de direito, né? São as irmãs, se eu não me engano, que são proprietárias do São José, e deverá ser entregue para eles, tá? Mas a ideia é de que agora, 2015, essas escolas já tendo a demanda dos nossos alunos de Óbidos.